Palestra do Projeto Cultural O Sonho e o Cofrinho. Livro ilustrado infantil. Coleção Minhas Histórias Favoritas. Dos personagens infantis Kobe, Ciruli e Yafi. Escrito por Rabino Michel Atias. Realizado pelo intermédio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Patrocinado por Banco Daicoval, Banco Rendimento, Parnassá. Apoio Instituto Vicky e Joseph Safra. Rosenthal e Sarfates Meta Advogados. Palestra do escritor Rabino Michel Atias, criador da coleção Histórias Maravilhosas em Quadrinhos e da coleção de livros ilustrados Educando para Amar. Bacharel em Estudos Religiosos nos Estados Unidos. Formado em Estudos Rabínicos em Israel. Bacharel em Educação em Israel. Experiência de 20 anos como diretor educacional em vários países, incluindo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e no Ministério de Educação em Israel. O Sonho e o Cofrinho. Gostaria de iniciar com uma breve introdução sobre a força da educação, mencionando uns fatos históricos quase desconhecidos pela grande maioria do público e de forma cronológica, que podem ampliar a visão, ilustrar e inspirar nas nossas escolhas e decisões com a finalidade de melhorar a condição emocional e comportamental da atual realidade da educação nas crianças. Pois decidi trabalhar nesta área simultaneamente como rabino por este único motivo. Se bem à primeira vista parecem duas áreas bem diferentes, elas estão intimamente ligadas na parte emocional e comportamental, dependendo apenas delas a qualidade de ser humano que a criança, futuro adulto, vai se tornar. Portanto, considero este livro uma continuidade do meu trabalho nestas duas áreas, educação e judaísmo, para contribuir com o bem comum e tornar um mundo melhor, dependendo isto apenas da nova geração, as crianças, que são o futuro da humanidade que está nas nossas mãos, educadores, pais, etc. Conforme o judaísmo, baseado nos ensinamentos transmitidos de geração em geração e escritos nos 5 livros de Moisés, a educação junto com princípios e valores morais são as bases fundamentais para que um ser humano seja uma boa pessoa durante toda a sua vida, em todas as facetas da sua existência. Um grande exemplo é o primeiro patriarca Abraão, que passou sua vida inteira fazendo bondades ao próximo, ensinando a prática do bem para todos os povos daquela geração. Abraão também foi o primeiro homem que espalhou a crença num único Deus e Criador de todo o universo, de todos os seres vivos e de nós, os seres humanos, como a obra-prima do Todo-Poderoso, primordiais para o plano divino na criação. Abraão, pela sua imensa generosidade desinteressada para com todos, e exemplo de virtuosidade demonstrada a todos os diferentes povos daquela época, alcançou um alto grau de pureza e espiritualidade, atingindo um elevado nível de profecia e conexão com seu Criador. Abraão teve o seu filho Isaque com a idade de 100 anos. Apesar de sua idade avançada, ele ensinou e educou a seu filho Isaque neste caminho do bem, se tornando seu verdadeiro herdeiro e transmitindo todo esse rico legado a seu filho Jacó. Jacó, com seu mérito pessoal e intensa dedicação no cumprimento e estudo da tradição, ensinou e transmitiu todos esses ensinamentos aos seus 12 filhos, se transformando no genitor de todas as tribos que formariam a base do povo judeu. E os 12 filhos de Jacó seguiram o mesmo exemplo de seu pai, ensinando e transmitindo para os seus filhos até chegar à 7ª geração de Abraão, que foi a geração de Moisés. Moisés, que era o bisneto de Jacó, por parte da sua mãe, seguiu esse caminho da prática do bem ensinado pelo seu pai Abrão, que foi um grande sábio naquela geração no Egito. Moisés, com toda essa bagagem de educação, alcançou o ápice de humanidade e humildade. Por esse motivo, Moisés, aos seus 80 anos, teve o mérito de ser o escolhido e o interlocutor entre o Criador do Universo e os filhos de Israel, recebendo os 10 mandamentos divinos, junto com muitos outros ensinamentos,
totalizando-os em 613 preceitos bíblicos. Esses fatos históricos de mais de 400 anos, desde Abraão até os 80 anos de Moisés, com o recebimento dos 10 mandamentos, são uma prova irrefutável sobre a importância da educação com princípios e valores morais que devem ser ensinados e transmitidos constantemente, porém, da forma correta, para que possam ser enraizados e eternizados através do tempo. 3.337 anos se passaram desde os 10 mandamentos. Teoria e prática, uma educação sem interrupção que continua até os dias de hoje, praticada e vivenciada em todas as partes do mundo pelo povo judeu, seguindo esse mesmo caminho da prática do bem dos primeiros patriarcas e os ensinamentos bíblicos pelo Criador, com os 5 livros da Lei de Moisés. Toda a base bíblica e da Lei de Moisés tem como um grande pilar o amor ao próximo, destacando que, para amar ao próximo, a pessoa tem que ter um coração puro e bondoso, pois desta forma vai refletir sempre em boas ações. Visando alcançar e conquistar um coração puro e bondoso, é de suma importância colocar na prática do dia a dia a nossa humanidade, nossa vontade e mente, coração e ação direcionados com ações e sentimentos de generosidade, compaixão, humildade, misericórdia e empatia, entre outros, para plantar as boas sementes dentro de nosso ser, garantindo assim belos frutos no futuro. Na educação atual, conseguir ensinar e transmitir isto para as crianças é um grande desafio, tanto para educadores pela exigência de manter um amplo currículo escolar com pouquíssimo espaço para esta parte ética e moral, como também para os próprios pais, pois não é um assunto muito fácil para ser assimilado pelos filhos. Portanto, decidi escrever e criar esses livros para que passem amor, bons exemplos, pureza e alegria, entre outros, na tentativa de sensibilizar os corações e criar lembranças afetivas positivas dentro das crianças, acreditando que isto pode inspirá-las e motivá-las no caminho da prática das boas ações e do bem. Este livro procura dialogar com os pequenos leitores por meio de carismáticos, simpáticos e lindos personagens infantis, ao lado de uma elaborada linguagem, porém é de fácil compreensão. Para enriquecer ainda mais os personagens e o texto, temos belas ilustrações que procuram cativar e encantar as crianças, transformando o momento da leitura num ato prazeroso, uma experiência feliz, divertida e emocionante. Cuidados especiais foram dispensados na criação dos personagens, das ilustrações do texto. Procuramos obter uma harmonia visual compatível com uma leitura recheada de valiosos ensinamentos práticos e preciosos exemplos. Todos os pontos mencionados anteriormente têm a intenção de criar, estimular e fixar uma lembrança positiva forte para inspirar e incentivar nas crianças o hábito diário do bom comportamento e da prática de boas ações, além de conservar e enraizar todos esses valores e sentimentos no futuro. Depois dessa breve introdução, onde expliquei o motivo que decidi escrever e criar esses livros, gostaria de abordar os objetivos específicos sobre esse livro ilustrado infantil, O Sonho e o Cofrinho. Este livro ilustrado, O Sonho e o Cofrinho, tem o assunto da caridade que a gente quer ensinar às crianças. Tudo tem que passar por um processo completo. O que quer dizer esse processo completo? Tem que passar pelo pensamento, fala e ação. Porque não adianta a gente forçar que uma criança passe de uma forma forçada, né? Esse processo, para que se internalize, tem que ser um processo aos poucos, que vem de uma forma gradativa. Pensamento, depois ela tem que captar, ela tem que
conversar a criança para entender de que se trata e depois tem que chegar à ação. Depois, com o passar do tempo, ele pode chegar a sentir. Ou seja, isto deve ser conversado entre os pais de uma forma que ela capte. Muitas vezes o adulto pensa que já fala uma palavra, então é suficiente, ela entendeu. É o formato atual, infelizmente, muito decorar as coisas, muita informação. Agora aprendi, agora vou falar para a prova. É pura informação. Então termina uma informação que, claro, para matemática e outras matérias funciona, porém, para esta parte emocional e comportamental, não funciona. Então, a necessidade de a gente, como adultos, professores, pais, conversarem em diferentes momentos para que a criança pense. A educação não é simplesmente informação. A criança tem que pensar, tem que questionar, tem que desenvolver o raciocínio. E neste processo, que ela entenda, ela capte, pergunte, questione, discuta, para captar com plenitude o conceito da importância da bondade, de fazer caridade. E depois, ele até pode chegar a explicar depois, graças a esse primeiro processo intelectual de captar com plenitude, que ele possa, às vezes a criança não tem, talvez, incentivo suficiente, mas quando os pais e professores vão conversar, vão desenvolver o raciocínio da criança e que vai ampliar a visão para ver a importância do assunto, então aí a criança é como que está abrindo o mundo para ela se conscientizar e ver que realmente isso é uma coisa maravilhosa para fazer. Esse é o primeiro processo que muitas vezes fala assim, você tem que fazer isso. Você tem que fazer assim. Não, mas por quê? Não deixa às vezes nem perguntar. Já vi muito sobre isso. Por que não pode perguntar? Não, deve perguntar. Isso não é educação, isso é forçar a barra. Não deve ser forçar nada. Deve, ao contrário, se não entende, então talvez você não é o momento adequado. Aguarda. E mais uma coisa tão importante que pode ser, estamos falando sobre um pilar do comportamento, né? Bondade. Então, por isso, o processo que a criança capte, entenda, questione, dar o tempo necessário, normalmente isto eu nunca vi, em lugar nenhum. Por isso, eu comento a necessidade de dialogar. O sistema de tanta informação que se tem hoje em dia, impede hoje em dia já até com números, que até infelizmente diminuiu o IQ, o poder intelectual desta geração, de tanta informação e de pouco tempo para pensar, pouco tempo para analisar, pouco tempo para avaliar as situações. É muito rápido, e não se pensa, não se concentra, não está concentração, a informação vai para aqui, vai. Muito rápido, e a criança não vai com essa velocidade. Nem nós, como adultos, às vezes conseguimos essa velocidade. Quanto mais e mais a criança. Então, é necessário esse processo de pensamento e fala para que seja uma coisa natural. No momento que você dá esse tempo para que a criança pense e questione, fale, pergunte, vai, certo? Então, a criança vai começar a captar a ideia. Não é de um dia para outro, é uma coisa difícil. Às vezes até adultos têm dificuldade de entender isto porque eles não tiveram a chance de pensar, não tiveram a chance de ser educados dessa forma. Então, eles não captam isto. Termina sendo um pouco difícil. É como um adulto criança, que então você tem que novamente falar como um processo de uma criança. Não, porque assim explica e vai e questiona. A mesma vez, só que foi mais tarde. Mas tudo bem, mas de qualquer jeito, essa necessidade de questionar, de perguntar, de pensar e porquê, e todos os lados, desperta
próprio, como se fosse uma maturidade intelectual que desperta um sentimento posterior a isso. Graças a esse processo de pensamento e de fala e de análise, e quando ele capta e chega a uma consciência como que existe uma parte do intelecto como agora eu sei, antes eu estava registrado na minha cabeça, também sabia, mas agora eu sei, agora eu sinto isso. Ou seja, como se fosse um entendimento que já não é mais simplesmente informação. Agora eu entendo e eu sinto que é isso. No momento que se consegue isso, então começa a se fixar naturalmente dentro da própria pessoa. E assim os processos emocionais ficam muito mais fortes quando são dessa forma. Portanto, depois, a prática seria uma coisa automática. O costume de atitudes, de praticar o bem e fazer bondades de uma forma constante, então, ações, agora é natural. Este processo é fundamental. Normalmente, se bem muitos falam que tem que fazer, sem dúvida que é importantíssimo. A criança estou acostumada a dar. Eu já vi muitas crianças muito boas que, como foram educadas, então, estão acostumadas a dar, eu vou dar. Mas não tem esse sentimento profundo como quando se desenvolve o pensamento e chega a uma consciência e uma compreensão tão grande como falar, agora eu sei, agora eu sinto que isso, mas sinto na cabeça. Isso que causa depois fixar um sentimento profundo junto com uma ação. Ou seja, essa integração entre mente, fala, ação e sentimentos faz uma diferença importantíssima. Então, esta criança dá e esta criança dá. Esta criança ajuda e esta criança ajuda. Porém, este que causar um processo de consciência, ele tem um sentimento e ele quando dá, vibra. Ele tem um amor e um prazer incalculável. Este também gosta. É legal, estou ajudando. Mas ela vibra com a ação que bom, consegui ajudar. Então, essas são as diferenças nos diferentes momentos, dos diferentes caminhos que podem ser direcionados e que a gente, de uma forma muito sutil, muito lúdica, entramos nesse livro ilustrado para despertar e incentivar as crianças e os pais, adultos, pais, professores, para que também eles tenham esta consciência e de uma forma natural, porque tudo aquilo que é transmitido de forma carinhosa, natural, organizado, bem direcionado e bem intencionado, para as crianças é como uma semente bem escolhida, escolhendo bem o terreno, o local e horário, para que depois ela, colocando naquele local, aquela semente, aquela espécie, sem dúvida, com que tem aquele clima específico, aquela região, então tem todas as condições de ela crescer uma árvore muito grande, cheia de frutos. Ou seja, devemos pensar assim como uma criança, conforme aquilo que a gente vai plantar nelas, vai colher. Esta é uma visão muito importante, porque desta forma o adulto, pais, professores, têm nas suas mãos a possibilidade de fazer brilhar as crianças muito mais. Tem um exemplo muito interessante, como os professores são especialistas, pegam um diamante bruto. Uau, uma pedra maravilhosa, muito cara. Porém, se tão cara, tão grandiosa, você precisa de um super especialista. Imagina, te pega aí, te corta, te elimina um monte de parte do diamante. De uma pedra assim, te vira uma pedrinha assim. Não só isso, também precisa saber como lapidar para que ele brilhe. Então,
Temos que pensar que as crianças são um diamante, todas elas, diamante bruto, e temos que lapidar sutilmente para tirar aquilo que elimina, tira essa, não deixa brilhar. Então vamos tirando aqui, tirando ela sem prejudicar a pedra e lapidando aqui, lapidando lá, para que depois a criança se transforme em um brilhante incalculável, que a luz dele vai brilhar de uma forma impressionante. Assim temos que pensar nas crianças e que dessa forma, sem dúvida, ela vai brilhar para todos.